Olá, no programa de hoje um balanço da política mineira em 2023. A reta final do ano legislativo em Minas foi marcada pela suspensão da tramitação do projeto que trata da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal com a União. O STF estendeu o prazo de carência da dívida e uma proposta alternativa do Senado e da Assembleia será discutida nos próximos meses entre os governos estadual e federal. Quem foram os atores mais destacados no processo? Qual o saldo para o governo Zema desse primeiro ano de seu segundo mandato? O que chama atenção nas relações federativas e com o parlamento? E os embates que devem ganhar holofotes em 2024? Eu converso com a jornalista, colunista e cientista política, Berta Macarum. Berta, é um prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer todo meu. Berta, enquanto o projeto do RRF tramitava aqui na Assembleia nos últimos meses, o presidente Tadeu Martins Leite acionou o senador Rodrigo Pacheco e, a partir daí, eles conseguiram uma outra janela de negociação com o governo federal para o endividamento do Estado. O desfecho do caso, Berta, com essa prorrogação que foi concedida pelo Supremo, faz com que os legislativos saiam mais fortalecidos desse processo? Olha, esse é o típico caso que marca um ponto de inflexão na política mineira aqui dos últimos anos. Primeiro porque é extremamente grave e complexa a matéria de adesão ao regime de recuperação fiscal. E também, em segundo lugar, porque quando o Legislativo tomou conhecimento do conteúdo do plano previsto pelo governador Romeu Zema para a adesão ao regime de recuperação fiscal, chamou atenção o fato de que, pelas projeções do secretário de Estado da Fazenda em audiência pública aqui na Assembleia, chamou atenção que nos próximos 9 anos a dívida de Minas terá alcançado 210 bilhões pela proposta do regime de adesão, dentro da proposta de adesão do governador Romeu Zema. E isso depois de privatizados os ativos do Estado, porque também, paralelamente ao projeto 1202, né, de 2019, que autoriza o Executivo a aderir ao regime, havia também os projetos que previam o fim da consulta popular para a privatização da CEMIG e da Copasa, e projetos que prevêem a mudanças, né, na composição dessas empresas estatais. Privatização da Codemig também já... E privatização também, tudo isso com fins de privatização. Então ficou muito claro que esse desenho tal qual posto não dá futuro a Minas Gerais, e aí eu digo que houve um ponto de inflexão, porque o Legislativo, por meio do presidente da Casa, foi o primeiro a apontar os problemas advindos deste desenho do plano, que só foi enviado à Assembleia em outubro. Não é? Então, nesse ponto, o presidente olhou para o futuro, prospectou o futuro, disse, olha, vai resolver o problema imediato do ano que vem, do próximo ano, porque vai ser amortizado muito pouco da dívida nesses próximos anos, mas daqui a 9 anos, Minas Gerais terá um déficit, uma dívida que representa 2 orçamentos fiscais do Estado. Então, isso aí é muito complicado e não inviabiliza qualquer planejamento estratégico para o Estado de Minas Gerais. O que lhe pareceu, Berta, a postura do governador Romeu Zema nas últimas semanas? Ele chegou a definir o plano alternativo como de falação e pouca ação. Foi um termo que ele usou. E, por fim, afirmou que não haveria uma alternativa ao plano de recuperação econômica, mas um aperfeiçoamento desse plano. Eu acho que o governador, talvez, não é? A gente não sabe o que passa dentro da cabeça das pessoas, mas talvez o governador não estivesse inteiramente ciente da real condição do Estado de Minas Gerais. Eu digo isso porque, ao longo de todo o ano, o que a gente viu foi uma
uma postura muito tranquila, e a gente não se viu no primeiro semestre deste ano nenhum movimento do governo do Estado para desarquivar esse projeto, para iniciar esse debate aqui na Assembleia, não é? Então, parece que fica a impressão de que, possivelmente, o governador estivesse acreditando que não seria necessária essa aprovação do Legislativo para adesão. E ali, de repente, lá para agosto, alguém avisou que a Secretaria do Tesouro Nacional exige aprovação legislativa para... Questão de segurança jurídica, inclusive. Exatamente. Então, parece que a impressão que fica, obviamente, posso estar enganada, né? Mas o fato é que durante todo o primeiro semestre o governador não tratou deste tema com a casa, não se mobilizou, não mobilizou a sua base para desarquivar esse projeto e iniciar uma discussão, e o fez muito em cima da hora, né? Vamos só combinar que outubro é um tema tão complexo. Exatamente. Se debruçar. Então, ficou essa impressão, não é, de que o governador não estava inteiramente cioso das condições que seriam necessárias para que essa adesão ocorresse. Você concorda, Berta, com a visão de alguns analistas para quem faltou ao governador assumir maior protagonismo político nas negociações com o governo federal? Aí que é o ponto, não é? Se a gente vai olhar sobre a questão estritamente política, o que a gente vê é o seguinte: ao longo do ano, o governador não se mobilizou para tratar desse tema, e quando essa matéria foi desarquivada e o debate veio para a Assembleia, aí o encaminhamento político se iniciou, um debate que é político e técnico. Porque na política, você sabe, as coisas, a técnica, os aspectos técnicos, eles interagem com os aspectos políticos. Você projeta uma saída desejada e busca, numa articulação, numa negociação, condições técnicas de viabilizá-lo. Que é o passo que vai acontecer agora, né? Exatamente. E aí, durante esse ano todo, o único momento em que a gente viu uma iniciativa de vir a público buscar uma outra saída, ou a saída alternativa que está sendo chamada para o plano de recuperação fiscal, o único momento foi quando o presidente desta casa chamou numa coletiva e disse que em 9 anos a situação, que essa adesão não resolveria o problema da dívida, e buscou apoio junto ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para buscar uma saída alternativa. E só lembrando, que eu acho que é muito importante, que a Assembleia teve um papel e um protagonismo importante nesse processo, porque quando este projeto veio aqui para casa, iniciaram-se não só audiências públicas, mas vamos recuperar aquele ciclo de endividamento, aquele debate. E ali... De cobrir aquele debate, realmente foi evidenciado ali, né, que outros estados que aderiram antes ao RRF estavam com problema. Exatamente. E ali foi feita uma discussão ampla, e estas saídas propostas, alternativas, de federalização de ativos para imediata amortização, etc., isso tudo surgiu lá nesse ciclo do endividamento de Minas, e o que mostra como é importante a política entrar em cena e promover o espaço do debate público. Ao longo do ano, Berto, Zema fez, o governador, diversas críticas ao presidente Lula em entrevistas e declarações em eventos públicos, críticas ao governo federal também. A perspectiva de 2026, talvez já no horizonte aí, pode ser um indicador aí de que as negociações dos próximos meses dessa proposta alternativa que envolve federalização de estatais, um refis, utilização de créditos, pode se complicar essa negociação? Primeiro, eu queria só deixar claro o seguinte: é legítimo um governador de Minas aspirar a alcançar a presidência da República. Minas sempre foi um estado com um peso político no cenário nacional e anda em declínio nos últimos anos, nas últimas décadas, em declínio acentuado. Mas é muito legítimo que um governador
de Minas aspire essa função, não é, de presidente da República. Ocorre que isso é uma construção política, não é? E essa construção não pode inviabilizar ou prejudicar o andamento de uma gestão, sobretudo num momento de extrema fragilidade, como está o Estado de Minas Gerais em decorrência da sua dívida com a União. O orçamento do Estado para o ano que vem não foi votado ainda, vai ser ao longo dessa semana, mas tem um déficit previsto de 8 bilhões de reais. É um sinal, né, de que realmente Minas continua no estágio dele. Sim, e esse déficit, se não me engano, neste orçamento, ele prevê, é um orçamento que foi desenhado considerando a adesão ao regime, né? Então, já considerando que o pagamento das parcelas com a União viriam só naquela proporção de 11% de uma parcela cheia, que seria de um ano, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que quando eu iniciei essa entrevista falando dessa impressão que o governador passa de que ele não parecia estar completamente a par do que está da real gravidade, é exatamente por conta, inclusive, de uma postura política ao longo de todo o ano, que nunca foi de conciliação, nunca foi de... Não é de adesão política. Isso não se trata de aderir politicamente a ninguém, mas exatamente, construção de diálogo, de construção de pontes, de articulação, como a gente vê que ocorre em São Paulo, que ocorre no Rio de Janeiro, que são governos de oposição também, mas que estão preocupados com os seus respectivos estados. Então, a impressão que fica é que o governador talvez tenha imaginado que não iria precisar do governo federal para nada, e que a questão da dívida seria conduzida só dentro de uma dimensão estritamente técnica, o que foi demonstrado aqui, a Assembleia demonstrou isso aqui em seus ciclos de debate, suas audiências públicas, seria muito negativo para Minas Gerais. Mudanças, né, Berta, nesse atual modelo de recuperação fiscal, com contrapartidas mais brandas, podem aí vir a abracar até mesmo outros estados, né, e aumentar uma projeção nacional de quem tiver protagonismo nessa questão? Eu acho que essa questão é muito importante, que esse debate seja feito de uma forma muito séria, porque nós somos uma federação, não é? Os estados, todos os estados, não podem ter uma relação, e isso eu digo, é algo que vem desde 1998, não é? Que o relacionamento é um relacionamento de um credor com o seu devedor. É um relacionamento que cobra juros muito acima do mercado, é um relacionamento que está longe de ser dentro de uma perspectiva federativa. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso que isso seja discutido. E um outro aspecto que é fundamental, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, é que Minas Gerais, por ser um estado exportador de commodities, foi um estado extremamente, um dos mais prejudicados, já a partir da Lei Candir, né, que foi uma legislação que beneficiou demais as exportações nacionais, não é? Mas Minas Gerais, com a isenção, não é, a desoneração dessas exportações, Minas Gerais ficou muito, não só Minas, mas outros estados também exportadores, muito prejudicada ao longo dos mais de 20 anos, e pior, não é? Quando se pensou e se discutiu a compensação, essa compensação ficou muito aquém do que era projetado como perda do Estado ao longo dessas décadas, né? Se projetava aí os seminários que foram feitos até aqui, se não me engano, em 2019, 130 bilhões, e na verdade acabando 8,9 bilhões ou algo próximo a isso. Portanto, é um acordo que não atende,
E mais do que isso, não está solucionado a questão dessa desoneração, não é? Que tipo de compensação que esses estados que estão carregando nas costas, não é? A balança comercial nacional, que tipo de compensação que esses estados precisam ter, porque aqui moram pessoas, né, nas cidades, e as pessoas aqui têm direito de aspirar e de sonhar com investimentos, com um desenvolvimento sustentável. Berta, a gente tocou, né, no início da entrevista na questão das privatizações que faziam parte dos planos originais do governador Romeu Zema, é uma bandeira que ele vem defendendo há alguns anos. Com essa colocação agora, né, de possibilidade de um acordo mediante federalização de estatais mineiras, você acredita que esse tema da privatização perde fôlego aqui no Parlamento Mineiro? A PEC que foi encaminhada não chegou nem a tramitar, né? Uhum. Sim, acredito que perde fôlego, como de resto perde fôlego o próprio regime de recuperação fiscal que agora teve a tramitação suspensa, não é? Agora, eu vejo depende também muito de como que vão ser construídas essas saídas no âmbito federal, né? E estadual, porque, obviamente, o governador Romeu Zema perdeu o protagonismo nesse processo, mas é ele quem vai chancelar a construção, não é? Que for que prevalecer ao final desse processo. Agora, por isso é um aspecto, né? Essa construção, ela vai e a gente já sente quando conversa aqui na Assembleia que há uma adesão, mesmo de deputados da base grande, a essa perspectiva de uma composição de um acordo maior nos moldes propostos aí pelo presidente da Casa e pelo presidente do Congresso. Dentro dessas suas conversas com deputados da Casa, o que você sentiu em relação à possível votação do RRF que ocorreria, né, caso o STF não tivesse estendido o prazo? O governo corria risco real no plenário com essa matéria? Ali era uma maioria simples, né, para aprovar, mas corria risco sim, por 1 ou 2 votos. Ele corria risco, porque, sobretudo, havia um desconforto muito grande, mesmo da base, de votar essa matéria. Primeiro porque as pessoas, os parlamentares, por mais que estejam, de certa forma, sendo contemplados, coisa que alguns dizem que não, né? Alguns dizem que não estão sendo contemplados ainda, mas por mais que alguns dos deputados possam ter sido contemplados com programas e projetos para suas bases eleitorais, o tamanho do desgaste é muito grande, por um lado, e por outro, todo mundo tem amor a Minas Gerais, não é? As pessoas estão aqui legislando, estão vendo que esta é uma proposta, tal qual apresentada pelo governador, que não constituiria uma solução para o problema, não é? Então, havia um constrangimento muito grande. Então, mesmo a base do governo ficou extremamente aliviada e torcia, e ainda continua torcendo, para que se viabilize um acordo maior no âmbito federal. Falando de uma retrospectiva mais ampla do ano, o governo Zema colheu algumas vitórias importantes na casa: reforma administrativa, aprovação do reajuste ali salarial de 12,84% para os servidores da educação, também uma lei que aumentou a alíquota de ICMS dos supérfluos, né, que estendeu isenções tributárias a locadoras de veículos. Foram algumas das pautas aí que passaram, muitas vezes com placares apertados, é verdade. Considerado todo esse saldo, você acredita que 2023 é um ano mais positivo para o governo na relação com o legislativo do que os anos anteriores? O governo em 2023, ele melhora um pouco a sua articulação com a Assembleia, não é? Por quê? Mas não resolve ainda, não é uma articulação azeitada, é sempre uma relação tensa. Porque ela foi muito mais tensa no ano passado, e aí eu acho até importante fazer um parêntese para chamar a atenção que não foi, essa relação foi tensa ano passado, em particular, porque o ex-presidente da Casa, Agostinho Patrus,
sem conhecer o teor do plano de recuperação fiscal, tal qual pretendia o governador aprovar o regime aqui na casa, pretendia aprovar sem apresentar esse plano, o que inclusive nem foi culpa do governador, porque está previsto, a legislação em questão não exige que ele encaminhe... Mas era uma cobrança de deputados que já... Exatamente. Então, o que acontece é que no ano passado, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que hoje é conselheiro, não quis aprovar uma matéria sem conhecer os termos do plano de recuperação fiscal, o que eu acho, particularmente, uma postura muito altiva e correta. Acho que o Legislativo não deve mesmo aprovar matérias que vão falar do futuro do nosso Estado sem conhecer os termos do acordo que está sendo proposto. Então, isso foi mais um aspecto de tensão nesse relacionamento. Mas esse relacionamento, sobretudo, ele é e sempre foi difícil porque o governador gosta de fazer política negando a política. Não é? E porque negar a política é uma forma de fazer política. Essas reclamações... Vamos só deixar isso claro. De fato, Berta, né, essas reclamações de negação da política, a gente ouve aqui na boca de deputados, inclusive alguns da base ao longo do ano. O governo fez algumas trocas, né, na sua estrutura de articulação. No meio do ano, o deputado estadual Gustavo Valadares assumiu a Secretaria de Governo, foi criada também uma Secretaria da Casa Civil com o ex-deputado federal Marcelo Aro para encaminhar articulações em Brasília. Surtiram efeitos esses movimentos do governo? Olha, são dois profissionais, são dois, no caso do Marcelo Aro, ex-deputado federal de muita experiência, e no caso de Gustavo Valadares, um deputado estadual de, se não me engano, 5 ou 6 mandatos, você me corrige se eu estiver errado, portanto, de muita experiência também, que conhecem o funcionamento do Legislativo. Portanto, acredito que ambos têm plena capacidade e competência para articular saídas para o governo, não é? Agora, você tem um maestro na orquestra, não é? O maestro é o governador. Então, o que eu ouço, às vezes, muitas queixas, de que são acordos que são costurados. Isso já não é novo, isso já desde do primeiro mandato, e que, ao final, na hora de viabilizar, esses secretários que estão à frente dessa negociação acabam sendo desautorizados. Isso aconteceu diversas vezes no primeiro mandato, e você veja que houve uma intensa troca ali de secretários de governo. Então, é importante que o governador, com essa experiência que está tendo à frente do Estado, desperte mais para a política, entenda a importância da política, né? Porque realmente é no espaço público, no espaço do debate, em que são construídas as saídas coletivas de interesse. Sobre a importância da política, ela é o gancho para a gente falar do nosso último tema na entrevista, que são as eleições municipais do ano que vem, né, que já estão mobilizando aí os principais partidos do Estado. Como é que você está vendo o quadro dessas eleições, sobretudo aqui na capital, que naturalmente chama mais atenção, onde o prefeito Fuad Noman pode tentar a reeleição? Ele ainda não confirma que será candidato, mas creio que seja natural. Sim, é natural e legítimo que um prefeito queira disputar a reeleição, e isso vai acontecer, não é? O prefeito é candidato à reeleição, e hoje o que nós temos é um quadro que está ainda em processo de formatação, exatamente pelo posicionamento do próprio prefeito, posicionamento político, que não se tem ainda clareza de qual será o espectro partidário com o qual ele vai compor sua aliança. Tem acenos para o governo federal e para o governo estadual, né? Exatamente. Ele tem, com o governo federal, um relacionamento muito
ameno, muito, vamos dizer, muito construtivo, tem recebido recursos e programas e projetos para diversos investimentos aqui em Belo Horizonte. Vou citar mais de 1 bilhão que foram anunciados para o anel rodoviário. Então, o prefeito tem conseguido, tem amplo trânsito com o governo federal e a boa vontade não só do presidente da República, como de todos os secretários, o que facilita muito o relacionamento. E o próprio prefeito tem um perfil muito... o que a gente chama de low profile, é aquele político que é elegante no seu embate, ele não fica fazendo provocações desnecessárias, ele é mais assertivo nas coisas, nas colocações que faz. Então, como o prefeito tem esse ótimo trânsito com o governo federal e mais recentemente tem havido não digo aproximação política, mas ele tem mantido uma interlocução também com o governo do estado. Inclusive o governador teve lá na prefeitura há poucos dias, assinando projetos e convênios, não é, em conjunto com o município. Então, isso traz uma certa dificuldade para se delinear politicamente o quadro, porque, sem dúvida nenhuma, você tem dois polos, que as candidaturas como a de Bruno Engler ou Nicolas Ferreira, que ainda não se sabe, que são de uma raiz bolsonarista, por um lado, e você vai ter, por outro lado, candidaturas mais à esquerda, e aí já tem Duda Salabert, Bela Gonçalves e Rogério Correia, neste conjunto de candidaturas mais à esquerda e centro-esquerda, que dialogam com mais facilidade com o governo federal. E outros nomes ainda, né? Carlos Viana, que se coloca, o senador... Sim, no espectro mais a disso. Eu diria que eu veria o Carlos Viana num espectro mais próximo ao bolsonarismo ali, não tão extremado como o Engler, mas numa interface de muita proximidade, não é? Então, até acho que essas duas candidaturas em algum momento vão disputar segmentos em comum, não é? O ex-prefeito Alexandre Calil pode ser um cabo eleitoral decisivo? Eu acho que ele é um cabo eleitoral importante. E aí você está tocando em outro aspecto. Ele recentemente lançou o ex-secretário dele de saúde para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, Jackson, exatamente. E aí é um quadro que está bastante embananado, porque a candidatura lançada por Calil, ela vai ficar ali entre o centro e a centro-esquerda, né? E também pode transitar ali na centro-direita. É um nicho muito próximo àquele em que o atual prefeito também circula, né? Então, todos esses elementos, todas essas variáveis, tem trazido ainda uma indefinição grande no quadro. E você também mencionou a candidatura do Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara Municipal, que fica ali no centro-direita. Então, veja que tá bem... Xadrez complicado. É uma competição eleitoral, competição pelo voto muito grande para o Executivo também, não só para a Câmara Municipal. Vamos continuar acompanhando. Berta, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Feliz Natal e um ótimo 2024 para você também. Eu agradeço o convite e desejo a todos um ano novo cheio de paz, de alegria e um Natal muito feliz. Eu conversei com Berta Macarum, jornalista, colunista e cientista política. Falamos sobre os movimentos que marcaram o cenário político mineiro em 2023. As posições do governo Zema, as principais discussões travadas na Assembleia, as articulações em Brasília em torno da dívida de Minas com a União e seus possíveis desdobramentos, e ainda de perspectivas para as eleições municipais do ano que vem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.